Dia bom de eleição é dia para falar de tema comum e não polêmico. Hoje o pastor Daniel essa semana me chamou para poder dar essa escola dominical. E depois que eu fui me tocar que era dia de eleição, e tá aí, né, o tema escolhido, ideologia de gênero nas escolas. E a minha intenção aqui não é chocar os irmãos, nem criar algum tipo de alarmismo, não é falar para vocês fugirem para as colinas, é só para atualizar, para dizer o que está sendo discutido, sobretudo nas universidades, e o que a próxima geração de professores, eu incluso, está estudando acerca desse tema. Então o tema é esse aí, atualizações sobre política de gênero nas escolas, uma perspectiva cristã. Para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Estevão, e eu sou concluinte de curso de Geografia na UFES. E por isso que eu estou passando isso aí. Aí para cá, né? Falhou? Foi? Aí. Com a abertura do tema, eu queria colocar essa imagem como provocação, que é a bandeira. Para todos os efeitos, eu vou chamar o movimento de movimento LGBT, tá? Não vou chamar de movimento gay, ou movimento de GLS, ou a sigla completa, como é que eles querem que seja chamado hoje. Vou chamar de movimento LGBT, e essa é a bandeira LGBT. O que eu queria abrir, fazendo essa pergunta aos irmãos, é o que essa imagem provoca em vocês? É um sentimento de usurpação, é repulsa, é vontade de não se comunicar com isso? Não sei. Pode ser qualquer tipo de sentimento que essa bandeira hoje provoca, sobretudo em propagandas, em filmes, em desenhos, até infantis, desenhos infantis. A bandeira LGBT, ela não por acaso foi um símbolo usurpado de nós, do povo de Deus. Ela é claramente uma atribuição ao arco-íris, né, que eles atribuem à diversidade. E eu coloquei aí Gênesis 19:16 para fazer um apelo aos irmãos para a gente sempre lembrar de onde que vem o arco-íris, e de onde ele veio e o que ele significa para nós. Ele devia ser um símbolo que nós deveríamos nos apegar com muito mais força do que a gente faz, sério, porque a gente meio que desistiu dele. Hoje eu até estava comentando com a Rebeca, que ela falou que queria comprar uma coleira para o cachorro e a coleira era de arco-íris. Aí ela falou assim, pô, não vou comprar. Por que eu vou comprar a coleira de arco-íris, sendo que eu vou ser identificada como LGBT, sendo que eu não sou? Esse simbolismo é muito forte, gente. Não foi por acaso que isso foi escolhido. Então, eu coloquei ali Gênesis 9:16 para a gente poder relembrar que o arco-íris estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. E essa aí é a mensagem principal que eu quero deixar essa noite, para que os irmãos não, principalmente nesse período de política, muito sensível, que isso não gere nenhuma repulsa a vocês, ou que isso não, como é que eu posso dizer? Que isso não gere animosidade. Para a gente poder entender um pouco da política de gênero hoje, a gente tem que voltar um tempo atrás, e para isso eu vou fazer uma exposição de 3 níveis, mostrando primeiro o feminismo de primeira onda, o feminismo de segunda onda e o de terceira onda, que é o que nós temos hoje. O de primeira onda é aquele que todo mundo conhece e aprendeu na escola, certo? Sufrágio universal feminino, acesso à educação, exerção de direitos universais. A primeira onda do feminismo, as mulheres se perceberam como um grupo desamparado da sociedade, e elas perceberam que elas podiam se tornar um coletivo que buscasse seus direitos, que buscasse espaço na sociedade e que saísse de casa para trabalhar, esse tipo de coisa que a gente já tem hoje. Esses são direitos que já foram garantidos. E isso aconteceu mais ou menos no começo do século XIX para o XX, e no período entre guerras esses direitos foram, como é que eu vou dizer, essas questões foram colocadas mais à tona, porque os homens foram para a guerra. Então, o excedente masculino em sociedade diminuiu, e as mulheres, assim, tomaram protagonismo da discussão pública, gerando, assim, pelo mundo todo, né, certo? Começando pela América do Norte, pela Europa, e depois partindo para cá, para a América do Sul. Na segunda onda do feminismo,
que aconteceu no período entre guerras, no caso, entre a pós-Segunda Guerra e a Guerra Fria, foi que apareceram as principais autoras que são discutidas hoje nas universidades. E a principal delas, que é a mais famosa, é a Simone de Beauvoir, que ela escreveu esse livro, né, O Segundo Sexo, dizendo a respeito da mulher, em 1949. Esse livro, para a época, ele foi muito chocante. Ele era um livro que falava sobre a biologia feminina, temas que eram sensíveis para a época. E a Simone de Beauvoir, a tese dela é que o sexo é biologicamente natural, ele é dado naturalmente, então existe homem e mulher, existe binarismo, que é o que eles chamam hoje, mas o gênero ele é construído socialmente. E a construção social é, talvez, o ponto central da ideologia de gênero. Porque hoje aqui, eu olho os irmãos, eu vejo claramente são homens e mulheres. Essa noção é quebrada a partir de Simone de Beauvoir. Essa é a discussão que ela abre. Ela analisa a mulher no sentido biológico, psicanalítico, materialista, histórico, literário e antropológico. Ela ressignifica o símbolo feminino. E, contemporânea a Simone de Beauvoir, está a Kristeva. A Kristeva, ela contribuiu para, como é que pode dizer, ela fez um chamado às mulheres para que as mulheres pudessem tomar protagonismo na sociedade. Só que ela se esqueceu da parte masculina desse protagonismo, porque ao repudiar os homens, ela retirou a responsabilidade deles, certo? Então, as mulheres hoje que são muito aguerridas no movimento feminista, elas, em algum momento, elas se veem desamparadas, porque elas se veem sozinhas. E isso é uma coisa muito recorrente no meu curso, de mulheres que no começo estão... que mulheres que no começo do curso estão fiéis ali na luta feminista e no final estão em desamparo, estão tomando remédio, estão de alguma forma procurando ajuda psiquiátrica ou psicológica. O resultado final da segunda onda do feminismo foi o desamparo feminino, porque se esqueceu da responsabilidade masculina bíblica que nós temos, certo? Na terceira onda, que é onde nós estamos hoje... desculpa. Beth Friedan é dos Estados Unidos. A Beth Friedan ela publicou esse livro, A Mística Feminina, mas como uma antipropaganda. Ela é uma antipropaganda para aquele símbolo da mulher dos anos 50, principalmente, que é a mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, a mulher que é responsável pelo seu lar. A Beth Friedan ela reconstruiu a imagem feminina nos Estados Unidos, transformando as mulheres num coletivo radical, que não estava mais querendo ficar dentro das amarras do simbolismo feminino. Elas falam muito sobre o fato de que a sociedade é ditada pelos homens, portanto, elas devem se revoltar, sempre se revoltar. E no feminismo de terceira onda, que é onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, a Judith Butler, que é essa autora que escreveu esse livro aí que se chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. A Butler, gente, ela é responsável por tudo isso que a gente vê hoje, né? Que é esse negócio de teoria queer, que são pessoas que não sabem se elas são homens ou mulheres, são pessoas que estão sem alicerce algum, e quanto mais elas ficam raivosas com a situação do binarismo, né, que eles chamam de homem e mulher, mais elas se afundam nessa tristeza. São pessoas que precisam ser alcançadas pela igreja, e o que eu queria deixar um apelo aqui também aos irmãos é que a gente pare, pelo menos em termos retóricos, que a gente pare de falar que as pessoas LGBT praticam ou são antinaturais. Eu queria que vocês se colocassem no lugar dessas pessoas e pensassem assim, pô, essa pessoa está me chamando de antinatural, ela está falando que eu sou um ser bestial, eu não faço parte desse mundo. Isso só afasta essas pessoas. A gente tem que, de alguma forma, trazer o evangelho para a vida delas. E o problema que eu enxergo na ideologia de gênero é que quanto mais a gente reafirma o nosso ponto de que a igreja do Senhor ela é feita com homem, mulher, filho, filha, mais essas pessoas nos odeiam, mais elas querem nos perseguir.
Quando eu fiz algumas perguntas aqui para alguns irmãos antes de fazer essa exposição, eu perguntei assim, o que você acha que se aparecesse alguém aqui LGBT? Aí a resposta, mais ou menos padrão, era que essa pessoa a gente vai acolher ela, a gente vai querer que ela se converta, a gente vai, da melhor forma possível, conduzi-la para o caminho do Senhor. Só que eu vou refazer uma pergunta. E se enxergar uma pessoa aqui mais ou menos do meu tamanho, certo? De barba, de batom, lápis no olho, de vestido, e querer causar aqui dentro da igreja? Querer mudar a forma como nós enxergamos o mundo? O que a gente vai fazer como igreja? Porque é isso que vai acontecer daqui a 10 anos. Daqui 5, 10 anos, 10, 15 anos. Porque o Brasil está atrasado em relação ao mundo nesse aspecto. As evoluções culturais do mundo, elas acontecem no Brasil 10 anos depois, 10 ou 15 anos depois. E o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, por exemplo, é o pessoal entrando na igreja, levantando cartaz, interrompendo o culto. E o meu alerta para a ideologia de gênero é justamente esse, que a nossa liberdade não seja cerceada por eles, mas que, de alguma forma, a gente encontre um caminho para não repudiá-los igualmente. Certo? Porque é só através do Evangelho de Jesus mesmo que a gente consegue fazer isso. E a Judith Butler, que é a que está no livro aí atrás, só um minuto, ela fez 7 pontos centrais para a ideologia dela, né, que ela montou. O primeiro é o sujeito, o segundo é a identidade de gênero, o terceiro é a performatividade, esse aqui é um ponto que eu vou retomar. O quarto, a heteronormatividade, que é como eles nos enxergam, nós somos pessoas heteronormativas, pessoas que veem o gênero de forma binária, certo? Homem e mulher, que não saímos desse ponto. E o corpo, o sexo e a subversão, que é onde está o subtítulo do texto. Só que qual que é a questão? Para Judith Butler, que é essa autora, que é a proeminente da terceira onda, o sexo não é da forma como a gente enxerga, certo? Enxerga aqui homens e mulheres. Para ela isso não existe. Ela quebrou esse paradigma totalmente. Para ela, o sexo e o gênero são coisas socialmente construídas e elas são construídas através da língua, certo? A língua determina o sexo e o gênero. Então, se eu quiser dizer que você é uma árvore, você é uma árvore. Se eu quiser te enxergar como um homem, sendo claramente você não é, de mesma forma, a Butler ela vai concordar com isso. E essa subversão da identidade através da linguagem é o que está deixando as pessoas doentes hoje, doentes na universidade. Mas o meu ponto a partir daí é como que nós, como igreja, temos que perceber isso e combater a ideologia de gênero, nesse sentido. Eles não gostam que chamam de ideologia de gênero, tá, gente? Eles acham que é um rótulo pejorativo. É o contrário, né? Tá voltando. Tá. O meu ponto de Foucault, que é onde a maioria de vocês deve ter sono. Oi. Para eles pejorativo. Não, para eles seria, eles gostam de ser categorizados como binários e não binários. Pessoas binárias e não binárias. Pessoas que reconhecem o sexo como homem e mulher e pessoas que não reconhecem. Eles veem como um construto social, que chama. É um construto linguístico. Nada é predeterminado por Deus, ou nada é predeterminado pela natureza. Nós que construímos isso aqui a partir das nossas relações com a sociedade. Certo? O Foucault ele é o autor mais proeminente no Brasil, em termos de estudos de ciências sociais. E o Foucault ele chegou a uma conclusão muito interessante, que é o seguinte: a família ela é o centro, o núcleo do poder na sociedade. E qual que é o problema dessa ideologia? Ela não é ideologia pela ideologia, certo? Elas não querem que as pessoas se convertam à teoria queer, ou de alguma forma. É uma agenda mais antiga de destruição do símbolo familiar como a gente conhece. Então, o pastor Daniel sempre frisa muito aqui o fato de que
a destruição da família, existe a destruição da família, realmente é uma agenda. Mas por que a família é um alvo dessas ideologias? É porque, se a família não existe, o Foucault chegou à conclusão de que a família... Oh, meu Deus. Chegou à conclusão de que a família é o dispositivo histórico mais poderoso que existe na sociedade. Se você destrói essa relação, o Estado toma conta. Quem que é a instância superior à família? O Estado, hoje. Né? Antigamente não era, hoje é. Se você não tem essa coordenação familiar, esse núcleo forte, tanto dentro das igrejas quanto na sociedade, o Estado tem o poder de comandar a vida de todo mundo. É sobre isso que é a ideologia de gênero. Não é sobre converter criança, ou sobre você querer que o amor se alastre, como eles falam. É sobre controle estatal das nossas vidas. Somente isso. Não tem mais nada. E essa frase que eu destaquei de Foucault, né, fazendo esse símbolo de poder que ele gostava muito de fazer, que a sexualidade é um nome que se pode dar a um dispositivo histórico, não é realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, mas a grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e poder. Eu não sei o que ele queria dizer com estratégias de saber e poder, mas eu sei o que o Estado brasileiro está fazendo com as nossas escolas, porque é o que está sendo mais discutido hoje, que é exatamente isso aqui. A Base Nacional Comum Curricular. Não sei se vocês têm parentes, ou filhos, ou netos, ou primos, que estão fazendo o Enem, ou que vão fazer o Enem, mas o Enem e toda a nossa Base Curricular Nacional segue a BNCC. A BNCC ela é o documento regra para saber o que vai ser estudado, o que vai ser ensinado nas escolas. E o que os professores vão debater ou deixar de debater, certo? Tudo na nossa educação nacional é centralizado. Tudo é decidido de cima, a partir do MEC, e para baixo isso se alastra até as instituições, tanto particulares quanto públicas. Então, se algum dos irmãos aqui tem a sensação de que o filho está a salvo numa instituição particular, isso não é verdade. Isso é quase que uma ilusão. Aí eu destaquei algumas competências da BNCC, para poder passar para vocês. Que geralmente a gente ouve muita história de pai e... Deixa eu chegar para cá. De pai e aluno, que contam a história assim, o professor do meu filho falou sobre ideologia de gênero, a gente foi lá, fez uma reunião com a diretoria, e aí eles vão dar um jeito dele não falar mais sobre isso, ou ele vai ser demitido. A gente ouve muito isso. Só que, a partir da nova BNCC, que é esse documento que vai ser posto em prática a partir do ano que vem, a conversa acerca da ideologia de gênero, ela vai ser padronizada. Isso vai existir em sala de aula. Então, não vai adiantar você chegar para o professor e falar assim, por que você está mostrando isso aqui para o meu filho? Olha essa atividade aqui da apostila, falando sobre o modelo de família ideal, ou sobre o modelo que não existe mais, que é o modelo que a gente prega aqui na igreja. Você não vai poder mais fazer isso, certo? Porque isso já está institucionalizado. Então, ali, por exemplo, aquela competência ali, EF08CI11, que é Ensino Fundamental, 8º ano, Ciências, competência número 11. Selecionar argumentos que evidenciam as múltiplas dimensões da sexualidade humana, biológica, sociocultural, afetiva e ética. Aqui, ó, afetiva. Então, se um professor pró-ideologia de gênero for pregar em sala de aula, entre aspas, tá? Não vai ter nada que os irmãos possam fazer a respeito, porque ele vai falar, olha, eu estou ensinando a BNCC para o seu filho, é minha obrigação. Então, essa batalha institucional nós já perdemos, certo? Já perdemos entre aspas, tá? Nós já estamos atrasados nessa discussão. Aqui mais uma. Ensino Fundamental, 9º ano, História, competência 26. Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas, negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres, etc., com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas. Mais uma abertura para que os professores possam falar da forma como eles quiserem sobre a igreja. Se eles quiserem colocar a igreja como vilão da história, eles vão colocar, e minha opinião pessoal é que uma parte de um cenário apocalíptico vai utilizar o Estado contra nós,
utilizando a ideologia de gênero, certo? Nós já, em termos de discurso, a igreja ela já está sendo perseguida dentro das escolas. Os alunos estão sendo perseguidos, eles estão sendo excluídos, eles estão sendo marginalizados, e eles não vão encontrar amparo dentro da escola. Não vão encontrar. Aí um exemplo. Fala. Pode voltar o slide? Posso. Você falou mais um caso de um professor que é adepto da ideologia de gênero, falar isso na sala de aula. Como ficaria no caso de um professor que ele é cristão dentro desse cenário? Ó, Ele teria abertura para poder não falar? Eu tenho que dizer... Pois é, depende da rigidez da escola. Tem escola que deixa passar, porque é muito difícil você ficar regulando o que o professor fala ou não fala em sala de aula. Porque conheci um professor que, assim, igual, tem a matriz na sua matéria, e o cara pula. Ele pula. Se a escola ficar em cima do professor, ficar mandando gente da SEDU para poder ir lá ver o que está sendo dito, para ver se as competências estão sendo cumpridas, aí fica mais difícil. Mas o que eu faria como professor, por exemplo, se isso aqui fosse uma competência da minha matéria, seria falar por cima, beleza, direitos civis, ok, está garantido por lei, você não pode ser violentado, etc, etc. Beleza, partimos para a próxima. Você fazer a propaganda só porque a competência está te pedindo não é razoável. Não é razoável. Certo? Aí aqui um exemplo da vida prática, do porquê que a próxima geração de professores vai ser a favor da ideologia de gênero, ou então convive em paz com a ideologia de gênero. Isso aqui é um banheiro lá do meu corredor, lá da UFES, que diz ali, para quem não está conseguindo ler, respeito à diversidade, no centro de educação você é livre para usar o banheiro correspondente ao gênero com o qual se identifica. Então, aqui está a placa do banheiro masculino, certo? Mas a placa abaixo diz que se algum, que eles chamam de homem trans, ou mulher trans, ou vice-versa, quiser entrar no banheiro, está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, não vou aqui também alimentar a abertura que isso dá para crimes ou qualquer tipo de coisa que a gente não gosta de comentar, mas isso já está presente na vida dos nossos estudantes. Mais competências aí que eu coloquei. Ensino médio, aqui é ciências humanas, que é a minha área. Competência 503, identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, etc. Suas principais vítimas, causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos. Esses mecanismos para combatê-las aqui pode envolver fechar a igreja. Olha, aquela igreja ali está abertamente pregando contra o que nós acreditamos ser verdade. Tudo bem, aqui. Construção de mecanismos para combater. Aí até coloquei uma igrejinha aqui perguntando, combater quem? Né? O que eu queria deixar de alerta aqui para os irmãos é que isso está muito próximo de acontecer. Não é por causa do período eleitoral, não. Tá? Com o candidato A ou o candidato B, essa agenda aqui está avançando. Avançando de qualquer forma. Aqui, de novo, ciências humanas. Impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas, tecnológicas do mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Mais uma vez, aí o professor tendo abertura para poder dizer para o seu filho que é crente que ele é um deslocado, que ele é um bandido, que ele é um retrógrado, etc. Né? Ele não é convidado a estar naquele local, não é bem-vindo. Eu já vi isso acontecer em sala de aula. Sala de professores, então, eu tive a oportunidade de estagiar numa escola ano passado, e em determinado momento lá, a professora de inglês e o professor de educação física perceberam que duas alunas tinham uma inclinação à bissexualidade, alunas do 6º ano. E, na mesa dos professores, eles falaram assim, não, a gente tem que incentivar esses meninos mesmo, a gente tem que indicar o caminho que eles têm que seguir, está certo, vão para frente e tal. Meninos de 13 anos, 12 anos, eles não ficam mais assim, aquela coisa do professor lá se escondendo, falando com os alunos, não, eles falam abertamente mesmo. E o último alvo, como eu coloquei anteriormente, aqui com a exposição de Foucault, somos nós. Nós somos o último reduto da civilização, gente, com relação a esse tema, pelo menos.
Porque se a família atrapalha essa agenda de andar, a família tem que ser destruída. É a dialética negativa do Adorno. A destruição pela destruição. Não interessa qual caminho, qual meio. O que interessa é que nós estejamos no chão e eles de pé, só. Apenas isso. E uma ferramenta que eles utilizam para poder controlar as escolas é justamente na composição curricular. A composição curricular foi uma matéria que eu estudei esse semestre, e o professor ele era claramente pró-LGBT. Se você fizesse um trabalho que fizesse alguma crítica ao professor ser ideologizado em sala de aula, ele riscava lá de vermelho, sem problema nenhum, ó, isso aqui não é bem-vindo na minha aula, tá bom? Você não critica, só eu tenho esse direito. E nós, através do currículo, vamos mudar o mundo. Aí, essa é a proposta deles. Aí eu destaquei essa citação do César, que é... Oh, meu Deus do céu. Tem um botão aqui. Está ao contrário, no Canva é ao contrário. Do César, que é um dos principais expoentes na composição de currículo, que ele diz: o trabalho com a diversidade sexual nas escolas pressupõe o conhecimento das disposições de professoras e professores, que, por sua vez, deverão adentrar uma nova lógica do desconhecer, de sorte que tal trabalho não poderá jamais ser pautado pela pergunta formulada ao especialista sobre a normalidade das práticas e discursos sexuais. Então, ele está fazendo aqui, isso aqui é 2009, uma década atrás. Ele está fazendo um convite ao desconhecimento, está fazendo um convite à destruição da forma como nós conhecemos o símbolo familiar. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é que, assim, tá bom, beleza, está muito alarmista esse discurso, o que eu tenho que fazer? Certo? Eu estou supondo que vocês estão fazendo essa pergunta. A minha pergunta devolvida é: se o Estado quiser de vocês o que é de Deus, vocês topam tranquilamente? Sim? Ah, não, tudo bem. A gente está na era moderna, a era dos direitos humanos, não tem muito que eu possa fazer. Meu filho ele vai ter que ouvir isso aí mesmo e pronto. Se Deus quiser, não vai dar nada errado. Porque é mais ou menos isso aí que está acontecendo hoje. Os pais não estão percebendo o que as crianças estão passando em sala de aula. É um negócio desesperador, porque se a referência delas fora de casa são os professores, e os professores estão convertendo elas, ou pregando para elas, ou oprimindo elas de alguma forma, eles não têm para quem recorrer. Então, o apelo que eu deixo aqui aos pais ou futuros pais: prestem atenção nisso, prestem atenção no que seus filhos estão ouvindo em sala de aula. Porque quanto menos você perceber, quando ele for adolescente, estiver num dia ruim, esse professor vai tocar ele no coração de alguma forma lá, e talvez você possa perder ele para sempre. Certo? Isso é um cenário muito preocupante, mas é um cenário verdadeiro. Não é um cenário alarmista, não. Acho que acabou a bateria. Beleza. Antes de encerrar, eu queria também dizer que existem pessoas LGBT que não são a favor da ideologia de gênero. Não são a favor. Por exemplo, meu colega de estágio, Lucas, em um determinado momento lá, que fofoca de sala dos professores que acontece sempre, chegou um assunto lá de que algumas mães de alunos, era uma escola de periferia aqui de Vitória, algumas mães de alunos estavam, por quaisquer motivo de vingança, motivo de inimizade com os ex-companheiros, elas estavam acabando ficando, se juntando a outras mulheres em relacionamentos ditos lésbicos, né? Elas, não quero mais saber de homem, não, beleza e tal. E eram muitas mães dos alunos, né? Isso gerava algum constrangimento. Colegas zoando o menino porque a mãe está com outra mãe, etc. E aí, num determinado momento lá do debate, o Lucas, que era reconhecidamente gay, falou assim: que pouca vergonha. Eu não vi isso na minha vida. Aí eu olhei para ele assim, tipo, não entendi a crítica. Sabe? Tipo, por que? Não entendi. Aí ele falou: ué, eu sou assim desde que eu me conheço por gente. Eu não fico virando a casaca quando eu bem quero, que é a proposta da Butler, da Judith Butler, né?
que é a linguagem está me permitindo virar quem eu quero, né? Dar voz ao meu coração pecaminoso. Então, para os irmãos saberem também que a ideologia de gênero ela não é universal, ela não é a preferência máxima entre as pessoas LGBT. Ela é um grupo ideológico que está dentro deles, está inserida num contexto maior, mas que eles não são plenos apoiadores, até porque o feminismo de terceira onda ele não é mais um movimento coletivo, ele é um movimento cheio de reivindicações, certo? Direitos dos trans, direitos das pessoas lactantes, né, que não pode falar mãe, é pessoa lactante. Direito dos homens trans, das mulheres trans, etc. Essas coisas que vocês ouvem em mídia social. Eles não são mais um movimento, como é que pode dizer, uníssono. Eles não são mais um movimento uníssono, eles não são mais uma unidade. São pessoas dispersas aqui e ali. E em algum momento, quando você for debater isso, você vai perceber assim, não, mas o que esse povo quer? Não estou entendendo. Eles já têm os direitos civis, eles já têm espaço no mercado de trabalho, as propagandas são todas pró-LGBT. O que eles querem? O que está faltando? Exatamente isso. Falta retirar vocês do caminho para que a agenda do Estado possa avançar. Nós somos, repito, o último reduto da civilização. Não tem mais para onde fugir. Nós temos sorte que no Brasil, nós somos o país com maioria cristã, e essas agendas não passam fáceis. Elas passam com alguma dificuldade. Por exemplo, o aborto está sendo tentado passar desde os anos 2000. E essa discussão rola na universidade solta, tranquilamente. Eles, inclusive, como é que eu posso dizer? Eles ensinam a como você preparar um debate sobre um tema sensível, já anulando a perspectiva cristã. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, e em um determinado momento lá, a professora de inglês, ela fez um debate sobre aborto. Não sei por qual motivo, tá? Uma professora de inglês faz debate sobre aborto. Mas ela fez. E aí ela separou a sala em dois lados, eu falei, pô, beleza, separou em dois lados, vai ter um ponto contra e um a favor. Só que qual que foi a perspectiva? A pergunta do debate era, o Estado deve ou não deve financiar o aborto? E aí, eu inocentemente pensei, pô, vou falar sobre o tema, né? Pensei assim, pô, mas em qual caso que não dá, que você concorda que não dá para abortar? Que não é para fazer isso? Ela, não, isso aí não tá para debate. Isso não faz parte. Né? O que nós queremos saber é que se o Estado deve ou não deve financiar. E a sala debateu. Essa ideia foi incrustada na cabeça dele de que o aborto já está liberado. Só falta saber se o Estado deve ou não deve financiar. E não são poucos professores que fazem isso. São muitos mesmo. Tem trabalhos dizendo que, fazendo pesquisa com a população mais comum do Brasil, o brasileiro médio, mostrando o resultado final é o seguinte, olha, o brasileiro médio ainda é um povo ultrapassado, e eles ainda não conhecem a iluminação superior nossa, que é de que o aborto deve passar, o aborto deve ser liberado, e que quem não concorda com isso está na idade da pedra. Existem conclusões de trabalho acadêmicos dessa forma. Mais uma coincidência também, a Júlia Kristeva, que eu citei mais cedo, ela fez, como isso é um tipo de anticristianismo, todo tipo de anticristianismo ele dá um jeito de se parecer com a história da cristandade, né? Então ela montou 10 como é que pode dizer? 10 características do novo humanismo, que chama. 10 características do novo humanismo. E eu vou destacar duas, para não me alongar demais, onde ela diz assim, o feminismo é um humanismo. Segundo ela, a libertação dos desejos necessariamente devia conduzir à emancipação das mulheres. Certo? Então, é um chamado completamente oposto ao que nós fazemos. Nós dizemos o seguinte, olha, meu filho, você quer ser livre de verdade? Aceita Jesus. Ele vai te mostrar qual é a verdadeira liberdade. Você vai ser livre, se Deus quiser, Ele vai te limpar, você vai ser livre do seu pecado, e você tem um destino melhor após a morte. Mas, para essas pessoas, a liberdade é o exato oposto, a escravidão do pecado. E é isso que eu gostaria de pedir para vocês. Se for debater isso na mesa de churrasco do domingo, se for debater quando tem algum parente que é LGBT junto,
Não falem que é antinatural. Fala só, olha só, meu filho, você está arriscando a salvação da sua alma. Você está arriscando para quando você morrer, quando você partir desse mundo, seu destino não vai ser legal. É sobre isso. Não é sobre ser antinatural, não ser antinatural. A gente tem que elevar esse debate, gente. A gente tem que ser mais agradável, no melhor sentido do termo, com essas pessoas, porque elas precisam de Jesus tanto quanto eu e quanto você. Certo? Eu sei que isso é um tópico muito introdutório, é um tópico sensível e difícil de falar em tão pouco tempo, mas ele é importante e eu gostaria de deixar aqui o apelo para que nós debatamos tópicos sensíveis aqui na Escola Bíblica Dominical. Certo? Quando a gente ultrapassar o período de estudo bíblico clássico mesmo, de saber mais de Bíblia, que a gente dê um intervalo para a gente poder falar sobre temáticas sensíveis do nosso tempo. Tá? E o que eu debati com o pastor Daniel, as nossas propostas para a gente poder... Oi? Diga. Sim. Aham. Aham. Não. Tá. Aham. As melhores pessoas que eu pude estudar, assim, o caso particular de cada uma, né? Porque é muito particular, é difícil de analisar esse tipo de tema. São pessoas que falaram, olha, eu não consigo me desvencilhar da minha identidade. Eu já tentei de várias formas, eu já orei, eu já me consultei com pessoas até de outras religiões, eu já tentei de tudo, mas isso faz parte de mim, certo? A pessoa ela diz isso, a pessoa sinceramente diz isso. E a melhor saída que eu encontrei foi amar Jesus acima dessa identidade, certo? E amando a Jesus acima dessa identidade, a pessoa se tornou casta. No momento, nos debates que ocorrem lá fora, é a saída mais nobre para a pessoa que está lutando com a própria identidade, né, digamos assim. E eu entendo que é complicado, mas é necessário, porque... É complicado, mas é necessário porque a gente tem aí 5 a 10 anos para isso virar uma ebulição social no Brasil, para isso ser debatido o tempo inteiro em qualquer lugar. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é antecipar esse tema e falar dele antes que os irmãos sejam pegos de surpresa, certo? Porque a tendência é que o número de pessoas com disforia de gênero e confusas e raivosas e com qualquer motivo anticristão que possa aparecer, elas vão crescer cada vez mais. Elas vão aparecer nas escolas, nas universidades, nas igrejas, em qualquer instituição social que a gente conheça. E a proposta que o pastor Daniel montou é a gente montar uma escola, certo? Um objetivo aqui da igreja, que no futuro, não muito distante, eu espero, a gente consiga montar uma escola presbiteriana, porque as escolas confessionais praticamente morreram, certo? E a educação é pilar
do nosso país. A gente não pode abandonar ela como igreja. E o discipulado das crianças e adolescentes, saber que eles são o alvo da ideologia de gênero nos próximos anos, e o reforço da força interna familiar como ponto de resistência. Como ponto de resistência, eu usei uma linguagem mais deles. Tá? Eles falam muito sobre resistir, sobre lutar, eu só inverti o lado. Né? Ponto de resistência no sentido de que se a gente cuidar do que é nosso, e essa agenda vai demorar mais para passar. Certo? Ela é mais ou menos inevitável, tá, gente? O que a gente pode mudar é a intensidade com que ela vai passar ou não. E, com certeza, muitas coisas que eu anotei eu não falei, mas tá aí. Eu queria encerrar agradecendo a presença de todos. No dia de eleição, eu sei que a gente fica mais atento lá fora do que aqui, mas eu queria agradecer a quem veio. E é isso. Temos perguntas? Ou comentários?
O que eu acho que eu acharia mais interessante era a gente fazer uma proposta intervalada e coordenada sobre esses temas, sabe? Um domingo a gente faria a teologia, no outro a exposição cultural, ou vice-versa, e tornar a escola dominical mais interessante, para ela poder dizer a respeito das coisas que a gente passa hoje, certo? Porque gerar interesse dos irmãos mesmo. Porque eu tenho para mim que você falar de um problema real e presente na sua vida o tempo inteiro é mais interessante do que você ler, por exemplo, a Confissão de Westminster. É muito importante ler a Confissão de Westminster, tá? Não tô descartando a teologia aqui não, pelo amor de Deus. Mas que meu convite é que a gente fale cada vez mais sobre tópicos sensíveis à luz do cristianismo, certo? Para que a igreja possa crescer e debater e saber mais. Tá? Então é isso. A gente tem aí uns 15, 17 minutos até começar o culto. Fala. Como assim? Ah, tá. O homeschooling. Entendi. A última vez que eu vi sobre, não tem muito tempo, estava ainda em processo de finalização a proposta. Mas ela isso, ia para o Senado para debate. E o homeschooling, ele é uma alternativa muito difícil porque ela envolve muito dinheiro, certo? É só gente que tem condições financeiras mesmo para pagar vários professores para os filhos. Ela é uma alternativa interessante, mas é uma alternativa que tem que tomar muito cuidado, porque a socialização é um elemento importante na vida da criança. E se você tirar isso dela completamente, talvez você não consiga atingir nenhum objetivo que você queria, que era ter um estudo mais tranquilo com seu filho, coordenar as pautas, etc. Né? Talvez você tenha mais dificuldade nesse aspecto, mas está em processo de tramitação. A última vez que eu soube sobre homeschooling era isso. Sim. Sim. O homeschooling no Brasil ele é um pouco mais difícil de lidar, porque ele também está debaixo da diretriz do MEC. Então não é um homeschooling livre, assim, como se fosse, vou estudar artes liberais, vou voltar, vou estudar os antigos. Não, isso não existe não. Você vai fazer isso paralelo à educação do seu filho, se for o caso. Né? O homeschooling vai estar debaixo das diretrizes do MEC, de qualquer forma. Se você quiser que ele seja aprovado e tenha um diploma, vai ter que ser com as competências que eu passei aqui. Elas vão estar inclusas, não vou dizer que você vai passar para o seu filho, mas que ela vai estar lá, ela vai estar. Certo? Mais alguma dúvida? Pergunta? Não? A socialização é um outro assunto que pode ser discutido, porque eu tenho uma opinião divergente dessa, por exemplo. Né? A socialização com outras crianças, né, da mesma idade, por exemplo, né, para mim fica em xeque. Né? Para mim, uma boa socialização, por exemplo, é o filho ter uma socialização com o seu avô, com o pai, com a irmã, Sim. com crianças da mesma idade. E isso é mais plural, ele vai entendendo a dinâmica de autoridade, momentos de fase de vida. Uma coisa também para ser debatida. Em tese era para a criança aprender isso na escola. Né? Para o professor ser uma fonte de autoridade e tal. Ele tem uma hierarquia paralela à hierarquia familiar dele. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A gente vê aí casos de professor sendo agredido direto, professor sendo xingado. Lá na escola que eu estagiei, então, era todo dia. Professor sendo xingado, saindo chorando de sala de aula. Coisa mais normal do mundo. Alguém? Mais algum comentário? Não? Então tá bom.